Palavra aos amigos que nos acompanham aqui pelo YouTube. Eu sou o pastor Leandro Leal e fica ligadinho até o final. Nós vamos participar da ceia. Você que não pôde vir à igreja, você pode participar da sua casa, mas é importante você estar na igreja. Às vezes a gente grava aqui, né, para os irmãos depois assistir de novo, ou para quem não tem condições de estar na igreja. Mas você que tem condições de estar na igreja, é importante estar na igreja, é importante você congregar, é um mandamento. Congregar é um mandamento do Senhor, tá bom? Então é importante você estar na igreja. Procure uma igreja aí mais próxima da sua casa também, se você estiver distante aqui de Piedade, tá bom? E congregue, vale a pena. Mas vamos lá, Salmos 46, o versículo de número 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Veja, a Bíblia diz aqui, né, o salmista, ele começa declarando o seguinte: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só essa primeira parte aqui basta para mim e para você. Muitas das vezes os problemas da vida, sabe, nos cega e às vezes nos impede de ver quem é Deus verdadeiramente. Quando surgem problemas, dificuldades, a pessoa não consegue enxergar quem é Deus. Aí é onde ela acaba afundando. Ela permite que os problemas entrem na vida dela. Estava meditando aqui, não precisa ir para lá. Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 26. É aquela passagem onde Jesus, ele entra dentro de um barco. Os discípulos seguem Jesus. A Bíblia diz que lá no meio do mar surgiu uma grande tempestade, os discípulos se desesperaram, eles ficaram desesperados ali, e foram até Jesus e disse: Jesus, olha aqui, ó, o senhor não está vendo não, nós estamos perecendo. Veja, eles estavam com Jesus dentro do barco, mas eles não sabiam quem era Jesus verdadeiramente, eles não sabiam. E aí naquele momento Jesus, ele se levanta, ele faz uma oração, repreende aquela tempestade, e a tempestade passa. Você vê então, Ele é o Deus que nos livra das tempestades, Ele é o Deus que nos guarda, Ele é o Deus que nos protege, amém? Então você vê, às vezes a pessoa, ela está ali, ela está com Jesus, ela tem uma palavra, mas ela está desesperada, ela vive inquieta, sabe, ela não tem sossego, às vezes não tem paz, mas ela tem a palavra, mas por que ela não está ali entendendo, ela não está ali vendo quem é Deus verdadeiramente? Por causa da inquietação. Tanto que ele diz o seguinte, olha a parte aqui, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o quê? Eu sou Deus. Aí isso aqui é a pequena introdução. Coloca para mim agora João capítulo 8, versículo 56. João 8, 56 ao 58. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. Diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, e viu e se alegrou. Olha Jesus falando. E disseram-lhes, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu... Então veja, como é que Jesus se apresenta aqui? Eu sou. Deixa marcado 58. Volta lá para mim em Salmos 46, 10. O que ele diz aqui, ó, no Salmos 46, 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou. Ele é o quê? Deus. Jesus, ele era o próprio Deus aqui na terra. Ele era o próprio Deus aqui na terra. Agora ele se apresenta ali para os judeus como Deus, eu sou. E se você for ver no 59, a Bíblia diz que aqueles judeus, na hora que Jesus fala isso, eles tentaram apedrejar Jesus. Eles não aceitaram, e hoje está acontecendo muito disso, irmãos. As pessoas vêm para a igreja, ela não aceita a palavra, ela não aceita a verdade. Às vezes ela não aceita quem Deus é verdadeiramente.
às vezes quer viver no pecado, na sujeira. Ela quer viver do jeito que ela acha que é certo. Eu não tenho que viver do jeito que eu acho que é certo. Nós temos que viver do jeito que a palavra diz que nós temos que viver. Diga glória a Deus. Mas o ponto que eu quero chegar para você é onde que Jesus ele se apresenta. Eu sou. Ele fala, antes que Abraão existisse, eu já existia. Os judeus chegam e falam, mas espera aí, o senhor não tem nem 50 anos? E como é que você está falando isso aí, que antes de Abraão existir, o senhor já existia? Aí nós vamos pegar lá no início, Êxodo capítulo 3, coloca para mim Êxodo capítulo 3, versículo 13. Êxodo capítulo 3, o versículo é o de número 13. Você tem aí Gênesis, logo depois de Gênesis você vai ter Êxodo. Segundo livro da Bíblia, capítulo 3, versículo de número 13. Diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Diga glória a Deus. Então olha que interessante, ele se apresenta como Deus, eu sou. Qual é o nome de Deus? Ele dá, olha, avisa lá para o povo que eu sou. Ele está se apresentando para mim e para você nesse dia aqui como Deus, eu sou. Quando eu estava meditando nisso aqui, essa semana, Deus falou muito ao meu coração. Eu fiquei pensando, poxa, Deus ele é. O nome dele é eu sou. Eu sou o quê? Deus é o quê? Ele é o Criador. Deus ele é o nosso Salvador. Deus ele é o Deus que cura. Deus é o Deus que liberta. Deus ele é o Deus que salva, Deus é o Deus que transforma. Mas será que nós estamos conhecendo esse Deus eu sou? Por que existem muitas pessoas que sofrem? Por que existem muitas pessoas que vivem na miséria, no fracasso, que não se libertam? Porque não conhece a verdade. Ela não conhece verdadeiramente ali a verdade. Ele é o Deus que nos abençoa. Ele se apresenta como o Deus que prospera, o Deus da provisão. Ele é o Deus que nos traz a paz. Se você não está tendo paz na sua casa, na sua vida, é porque você não conhece o eu sou. Se você não está prosperando, é porque você não conhece o eu sou. Se você ainda não se libertou, é porque você não conhece. Porque a própria Bíblia diz aqui, coloca para mim fazendo favor, eu vou pegar aqui João, vá lá para João, o capítulo é o de número 6, vamos pegar o 6 primeiro, versículo 35. Olha o que ele diz aqui. João, capítulo 6, versículo 35. Nós vamos ficar aqui em João, aonde aqui Jesus ele se apresenta aqui como eu sou. Veja, versículo 35. O que Jesus ele diz aqui? E disse-lhe Jesus, eu sou o quê? O pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá o quê? Sede. Veja, olha que interessante aqui. Jesus ele afirma ser a nossa fonte de vida espiritual. Ele é um alimento. Tanto que lá no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o pão que ele está falando, sabe, é a comida física ali naquele momento. Agora, o que ele está falando é a comida espiritual, a palavra. Por que existe muitas pessoas fracas, irmãos? Porque ela não se alimenta da palavra. Ela não tem ali o prazer, às vezes, de ler a Bíblia, de buscar a Deus, às vezes de estar na casa de Deus. É impossível, irmão, você entrar dentro da igreja e sair do mesmo jeito. Se você entrar, eu não aceito que você entre dentro dessa igreja e saia do mesmo jeito. Você tem que sair daqui mais forte. A palavra de Deus, ela vem para te fortalecer. Então Jesus, ele se apresenta aqui falando, olha, eu sou o quê? Eu sou alimento.
Eu sou o pão da vida. É Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai te sustentar em dias difíceis. E os dias são difíceis, irmão. São dias de batalha, são dias que nós precisamos nos fortalecer com a palavra. É importante, sabe, você ter prazer, você tem que fazer essa oração: Deus, eu quero ter prazer na tua palavra. Em Lucas capítulo 5, o versículo de número 1, não estava no meu esboço aqui, coloca para mim Lucas 5:1, diz assim, ó: e aconteceu que, vou ir no telão direto, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de quem? De Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então veja que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra. Eu tenho que ter prazer, mais do que qualquer coisa nessa vida, aqui, sabe, de ouvir a palavra. Tem gente que tem prazer de ficar na frente de uma tela de televisão. Tem gente que tem prazer, sabe, de ir para um cinema, tem prazer em outras coisas, mas não tem prazer na palavra. Não tem prazer em ouvir a palavra. A palavra é o alimento. Através da palavra você adquire fé, através da palavra você vai se fortalecer. Porque a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra. Então você aqui está entendendo por que Jesus se apresentou para os judeus ali como eu sou. Então você vê, ele está declarando: primeiro, eu sou o pão da vida. Outra vez aqui em João também, ele se apresenta aqui lá em João capítulo 8, versículo 12. Olha o que ele diz aqui, João 8, 12. João capítulo 8, está pertinho. Eu sou o que? O pão da vida. Agora vamos ver o que mais que ele é. João 8, 12. Ele diz: falou-lhes, pois, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará o quê? Em trevas, mas terá a vida da luz. Diga glória a Deus. Está lá, então agora ele se apresenta como o quê? Como a luz do mundo. Então veja, ele está declarando: eu sou o que? A luz do mundo. É Ele que vai iluminar os nossos caminhos. Esses dias, né, eu estava pregando, acho que foi na quarta ou na sexta, não me recordo aqui, se foi quarta ou sexta, eu estava citando sobre o Bartimeu. A Bíblia diz que ele ficava junto do caminho mendigando, pedindo esmola. Ele ouviu falar de Jesus e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí tudo bem, a Bíblia diz que a multidão tenta parar ele. Fica quieto, cala, se cale. Imagino eu que outros mandavam ele embora. Vai embora, rapaz, o mestre não vai te atender. O Bartimeu foi embora? Ele permaneceu ali. Ele permaneceu. E a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que o mestre para e manda chamar ele. Manda chamar ele, diga para ele: olha, tem bom ânimo, levanta-te porque o mestre te chama. E ele foi até Jesus. Chegando até Jesus, Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? E ele falou: eu quero ter vista, eu quero enxergar, eu quero luz. Aí Jesus chega para ele e fala para ele o seguinte: vai, a tua fé te salvou. O que me chama a atenção aqui, se você for ver, a multidão tinha falado para ele ir embora. Ele foi? E Jesus mandou ele ir embora. Ele foi? Ele foi. A Bíblia diz que ele foi. E a Bíblia diz que ele indo, ele foi curado. Diga glória a Deus. Só que aí, no momento que ele é curado, que ele enxerga, o que é que ele faz? Ele segue Jesus pelo caminho, porque ele entendeu que Jesus é a luz. Nós temos que entender que a luz para a nossa vida é a palavra. As coisas vão começar a dar certo para você, Deus vai começar a te dar visão, você vai começar a enxergar as coisas. Então o que que acontece? Eu tenho que continuar seguindo Jesus. Jesus é a luz. A Bíblia diz: lâmpada para os nossos pés é o que? A palavra, e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Então Jesus fala: eu sou a luz. Então quem segue Jesus não vai andar em trevas. O Bartimeu entendeu isso.
E quantas pessoas às vezes é abençoada, ela sabe, Deus abre uma porta, opera um milagre e ela deixa Jesus. Ela já não está mais no caminho, vai viver tropeçando, vai cair. Vamos ler de novo aqui o versículo 12. E falou, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. O que é seguir Jesus? É você seguir a palavra. É você obedecer a palavra. Obedecer o que Jesus falou com você. Se Jesus falar para você, perdoa, o que você tem que fazer? Se Jesus falar para você se batizar, o que você tem que fazer? Se batizar. Se Jesus falar que você tem que ser dizimista e ofertante, o que você tem que fazer? Ser dizimista e ofertante. Está escrito, eu vou obedecer. É isso que é seguir Jesus. Eu vou seguir, então eu vou encontrar a luz da vida. Eu não vou viver tropeçando, não vou viver caindo. Outro exemplo, coloca para mim, fazendo favor, João 10, 7. João capítulo 10, o versículo é o de número 7. Está pertinho, está tudo perto aqui. Diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta do quê? Das ovelhas. Amém, igreja? Preste bem atenção aqui. Jesus, ele se apresenta como a única porta. A única porta que traz a salvação. A Bíblia diz que essa porta, ela é o quê? Estreita. Nós vamos ter que nos esforçar para entrar por ela. Não existe salvação em outro. Com todo respeito, sabe, as pessoas, não existe, sabe, a Maria não traz salvação, o Sebastião não traz salvação, o Tião, seja lá o que os homens inventam, não traz salvação. Jesus, ele está falando aqui, olha, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. É através de Jesus que uma pessoa é salva, que a pessoa é salva. É através de Jesus que a pessoa é liberta. E quantas pessoas às vezes não aceitam Jesus? Ela não recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela prefere o mundo, ela prefere as práticas do mundo, sabe, os prazeres do mundo. E vai sofrer. Vai sofrer tanto aqui, como também na eternidade. Porque a eternidade vai chegar para nós todos, irmãos. Vai chegar, o tempo está passando muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. A gente está aqui nesse domingo, daqui a pouco é o domingo, daqui a pouco, meu Deus, estamos no final de ano já de 2025, daqui a pouco está entrando 2026, está acabando. Não sei que hora que Jesus pode voltar para mim e para você. A qualquer momento Jesus, ele está voltando. Então Jesus, ele se apresenta aqui como a porta das ovelhas, a porta da salvação. Então não existe salvação em outra. Você pode olhar na Bíblia, leia na Bíblia. A Maria não salva, o Tiago não salva, o João não salva, sabe? Nenhum dos discípulos salva, nenhum dos apóstolos salva. O único que salva é Jesus, amém? Então ele se apresenta como eu sou a porta. Vamos ver aqui outro exemplo aqui, João capítulo 10 mesmo, o versículo é o de número 11, pula para o 11 para mim, fazendo favor. O que ele diz aqui, ó? Eu sou o bom pastor. Olha lá, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelo quê? Pelas ovelhas. Olha que interessante. Aqui Jesus, ele descreve o cuidado conosco. O bom pastor, ele protege, ele alimenta, ele cuida ali do rebanho. E a Bíblia diz aqui que o bom pastor, ele dá a vida, como Jesus, ele deu a vida dele por nós. É bonito, né, a gente assistir, quando a gente assiste, né, Paixão de Cristo. Tem gente aqui, os irmãos, vai ter até alguns irmãos que vai, acho que lá para Caruaru, né, ver Paixão de Cristo, e chega, nossa, que chora, assiste o filme e chora, sabe, mas está lá, meu Deus, por que ele sofreu isso? Ele sofreu para nos salvar. Ele morreu por nós, nenhum outro morreu por nós. O único que morreu para nos salvar foi Jesus Cristo, amém? E a Bíblia diz aqui que ele se apresenta como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar da sua casa. Ele quer cuidar da sua família. Ele quer ser o pastor. Ele quer ser o seu pastor. Assim como Davi disse, né, um salmos que todos conhecem, Salmos 23, versículo 11, o que está escrito lá? O Senhor é o meu pastor. Está vendo? Se Deus é o seu pastor, nada vai te faltar.
Mas não basta só você declarar: o Senhor é meu pastor, mas vive uma vida de pecado, de prostituição, de pornografia, de sujeira, de carnalidade. Ele não vai ser o seu bom pastor. Ele não vai. As coisas vão faltar, vai faltar emprego, vai faltar dinheiro, vai faltar saúde, vai faltar tudo. Vai faltar paz, vai faltar alegria, vai faltar tudo. Mas por quê? A pessoa declara: não, o Senhor é meu pastor, mas Ele tem sido seu pastor mesmo? Você tem entregado a sua vida nas mãos dEle? Você tem deixado Ele cuidar de você? Ele falou: olha, eu sou o bom pastor. Eu dei minha vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Volta lá para mim, fazendo um favor, onde a gente estava no versículo de número 11, não foi? Olha o que ele diz aqui, João 10, 11. O que ele declara? O Senhor é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos ver aqui outro exemplo. João mesmo, 11, 25. João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que interessante aqui, veja. Aqui Jesus, Ele se apresenta como nosso Salvador, que nos dá a vida eterna. Todos nós teremos uma vida eterna, todos. Espero que todos aqui, estejam todos juntos, no mesmo lugar. Quem quer ir para o céu aqui? Eu também quero ir. Agora, o que você está fazendo para ir para o céu? O que nós estamos fazendo para ir para o céu? Ah, pastor, mas Deus entende. Cuidado, irmão. Tem muitas pessoas aí querendo santificar pecado. Não adianta querer santificar pecado, não. Errado é errado, certo é certo. Mentira é mentira, verdade é... Uma mentira nunca vai ser verdade. Ela sempre vai permanecer sendo o quê? Mentira. Então, cuidado. Você tem que vigiar com isso. Então, aqui ele está falando da eternidade. O que você está fazendo para ir para a eternidade? Lógico que eu falava aqui para os irmãos esses dias, irmão, dificilmente uma outra pessoa vem para a igreja por causa de salvação. Dificilmente você vai encontrar alguém falando: não, eu fui para a igreja porque eu queria ser salvo. Tem sim. Mas a maioria das pessoas vem para quê? Para a igreja? Por causa de uma porta de emprego, está passando por problema no casamento, é com um filho, é assim ou não é? O meu caso foi esse. Eu vim porque minha família estava destruída. Eu não vim porque eu queria salvação. Para mim eu já estava salvo. Só que quando eu vim para a igreja, que eu ouvi a palavra, eu vi que eu estava todo errado. Eu vi que eu estava andando numa vida torta, uma vida tudo errado. Eu vi de uma outra determinada religião. A religião que eu tinha antigamente era católica. Sabe, não desprezo, não quero desrespeitar ninguém, mas você vê que eu não estava aprendendo nada ali, me desculpe. Eu me lembro que eu ia aos domingos na igreja, eu chegava lá, a pessoa que estava lá, ele lia um papel, eu saía do mesmo jeito. Sabe, não havia uma mudança, como eu disse, com todo respeito. Vivia uma vida errada, bebendo cachaça, se prostituindo, traindo minha esposa, usando drogas. Quando eu falo usando droga, cachaça. Sempre falo que às vezes tem pessoas que cachaça era a pior droga que eu já usei, era pior, acabava com a minha vida. Com 22 anos já era um alcoólatra, todo dia eu bebia, todo dia bebendo, todo dia, direto bebendo. Mas às vezes começa aquele negócio: não, eu só bebo socialmente. Como é que pode, irmão, pai de família, passar a noite fora de casa, irmão? Você tem uma mulher que quer viver uma vida de solteiro? Às vezes tem mulheres também, irmão, que passam a noite bebendo cachaça. Quer ir para o céu desse jeito? Não vai. Quer alcançar a eternidade? Não vai. Em qualquer momento você está bebendo cachaça, irmão, Jesus pode aparecer para você ali. Está usando drogas, cheirando farinha. Outro caso, está se prostituindo. Ah, ninguém está vendo, Deus está vendo tudo. Diga assim: Deus está vendo tudo. Sabe por quê? Ele não era. Ele diz: eu sou o Deus que vê tudo. Diga assim: Ele é o Deus que vê tudo. Ele está vendo tudo, irmão.
E não adianta chegar no grande dia e falar, mas Senhor, Senhor, você foi para a igreja, o pastor pregou. Às vezes tem pessoas que estão no erro, está lá, na prática errada, bebendo. Aí chega alguém e fala, olha, toma aqui um panfleto, Jesus te ama. Você pega o panfleto, coloca no bolso, depois continua bebendo, continua se prostituindo. A vida é eterna, irmão. A vida é eterna. Qualquer momento pode vir esses tempos. Eu me lembro, eu contei aqui, eu fui almoçar aqui num restaurante, aqui do lado aqui. Aí cheguei lá com a minha esposa, a gente tinha que comer rápido para resolver algumas coisas. Falei, vamos parar aqui e comer rapidinho. Estava eu, não sei quem é que estava comigo, minha esposa, estava mais alguém. Daqui a pouco eu olho lá do lado lá, o pessoal fazendo uma massagem no carro. Eu olhei e falei, misericórdia, acho que tem alguém morrendo ali, Jesus. Aí fiz uma oração e tal. Mas quando pensa que não, daqui a pouco passa o rapaz duro. Morreu. Ele estava almoçando e morreu. Jesus voltou para ele. Você pode estar dormindo, Jesus pode voltar para você. Querido. Ei, você está preocupado com a sua vida eterna? É sofrimento, irmão. É sofrimento. E só há um caminho para a salvação. Quem é? Jesus. Jesus fala, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Quem crê em Jesus nunca verá morte. Tem muita gente que pensa que a vida, sabe, acaba ali num caixão. Existe uma vida além dessa aqui. Nós somos passageiros, nós estamos de passagem aqui nessa terra. Nós não somos daqui. Você não é daqui. Nós não somos, eu não sou daqui. E o que você está fazendo? Jesus está falando, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 14, 6. João capítulo 14, versículo 6. O que Jesus ele declara aqui? Mais uma vez, ele diz: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção nisso aqui, veja. Jesus, ele afirma ser o único caminho que nos leva para o Pai. Amém, igreja? Não existe outro caminho que nos leva para Deus. Não vai existir. Pastor, eu quero me achegar a Deus. Nós temos que se achegar a Deus através de quem? Jesus. Então ele está declarando, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Olha lá, eu sou o caminho, a verdade, o que? E a vida. Então nele não há mentira. Em Deus não há morte. Quando você vai até ele, você vai encontrar vida, você vai encontrar a verdade. Amém, igreja? A palavra é a verdade, ele é o caminho da felicidade. Ele diz, ninguém vem ao Pai, eu não vou chegar até Deus, a não ser por quem? Por Jesus. Às vezes tem gente, você já viu pessoas que ficam, oh Deus, olha para mim, Deus me ajuda, Deus, mas ela, peraí, eu tenho que clamar em nome de quem? De Jesus. Pai, em nome de Jesus, estou aqui, estou entrando na tua presença aqui, através deste nome, através do nome de Jesus. Sei que o Senhor está me ouvindo, porque Ele sempre nos ouve, diga glória a Deus. Então tem que entender que é através de Jesus que nós vamos nos achegar ao Pai. Mais um exemplo rapidinho, João capítulo 15, passa uma folhinha aí, versículo 1. João capítulo 15, versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira, olha lá, e o meu pai o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira,
vós, nós, as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis o quê? Fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e se secará, e os colhe e lança no fogo, e arderá. Então veja que interessante, o versículo 5, ele se apresenta como o quê? Como a videira. Nós somos as varas. E ele fala o seguinte: se nós estivermos ligados à videira, o que vai acontecer? Você vai dar muito fruto. Não tem como, sabe, você vir para a igreja, receber a palavra, estar ligado ali com Deus, ligado com Jesus, ligado na palavra, e você não dá frutos. Você vai dar frutos, irmãos. Vai dar muito, e não é muito, não é pouco, não é muitos frutos, diga glória a Deus, porque você está ligado ao grande Deus, o Deus eu sou. Então o que você aprendeu aqui? Ele é o caminho, amém? Diga assim: Jesus é o caminho. Ele fala que ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, amém? Ele é o pastor das ovelhas, ele é a ressurreição, a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é a videira verdadeira, amém? Mas o meu ainda tem mais, eu poderia falar muito mais aqui. Quem Jesus é? Então às vezes nós não conhecemos quem ele é verdadeiramente, por isso às vezes estamos padecendo, por isso às vezes sofremos. Se você conhece a verdade, você se liberta. E diz: e conhecereis a verdade o que? Vos libertará. Volta nos Salmos para mim, 46, o versículo de número 10, por favor, aonde a gente iniciou. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, amém? Então veja, ele se apresenta como eu sou. Aqui ele é o que? Ele é Deus. Mas ele se apresenta como Deus, lembrando, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que abençoa, o Deus que é o nosso Criador, o Deus que é o socorro bem presente. E lembre-se também, ele se apresenta: eu sou o Deus que vê tudo. Ele está vendo tudo, amém? Mas lembrando, os discípulos tinham ali Jesus dentro do barco e se desesperaram. Quantas vezes nós temos Jesus na nossa vida e nos desesperamos, porque não conhecemos que ele é o pão da vida, como você aprendeu aqui. Jesus se apresenta aqui como o pão da vida. Jesus se apresenta aqui pela palavra como a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem anda ali nele, quem segue ele, não vai viver em trevas, amém? Você viu aqui que ele é a porta das ovelhas, assim como também ele é o bom pastor. Ele cuida das ovelhas, ele também ali nos guarda, nos livra de todo mal. Ele é a ressurreição e a vida. Ele declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. E por final, ele declara: eu sou a videira verdadeira. Se você está ligado à videira, você vai dar muitos frutos para a glória de Deus, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Sentado mesmo, curve sua cabeça, feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Vamos fazer uma oração. Nós vamos nos preparar para participar da Santa Ceia agora, com seus olhos fechados, seu coração aberto. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, ouvimos aqui a Tua palavra, ouvimos aqui, Jesus, a Tua direção. Pai, entendemos que o Senhor é o Deus eu sou. Assim como o Senhor disse para Moisés: diga ao povo que eu sou o que sou. Pai, o Senhor é o Deus criador, o Deus provedor, o Deus que salva, que cura, que liberta, que restaura, que prospera, que nos abençoa. Jesus, no Novo Testamento, ele também se apresenta ali também como eu sou. Jesus, ele é o nosso pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas. Ele se apresenta como eu sou o bom pastor. Jesus se apresenta como eu sou a ressurreição e a vida. Jesus se apresenta como eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Jesus também se apresenta como: eu sou a videira verdadeira, e quem está ligado em mim vai dar muitos frutos. Eu quero ver, Pai, este povo dando frutos. A palavra não vem para te condenar, a palavra não vem para te acusar, a palavra não vem para te colocar para baixo, mas a palavra vem para te trazer vida. O que você está fazendo para alcançar a vida eterna? Cuidado com aquelas pessoas, ou que às vezes muitos dizem, né, uma vez salvo, sempre salvo. Não, quantas pessoas um dia aceitou Jesus, se batizou nas águas, um dia esteve até no altar servindo a Deus, mas ela se perdeu. Ela se perdeu pelo caminho. Não se perca, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o teu momento agora com Jesus. Fala para Ele: Deus, eu quero, Senhor, a vida eterna. Eu quero morar com o Senhor, Pai. Eu quero estar com o Senhor, meu Deus, em todo tempo, em todo momento, Senhor. Olha, meu Deus, para a tua igreja. Olha para o teu povo, meu Deus, que ora agora, que busca, Pai, a tua face. Tem aqui centenas e milhares de pessoas nos acompanhando, meu Deus, por meio deste culto, Senhor, aqui online. Visita agora cada casa, cada família. Meu irmão, você pode fazer tudo o que você quiser. Deus, Ele não vai impedir você. Se você quiser, sabe, se prostituir, você se prostitui. Se quiser mentir, pode mentir. Se quiser ser desonesto, você pode ser desonesto. Se quiser beber, você pode. Deus, Ele não vai, sabe, te impedir de nada, mas Ele te mostra o caminho da salvação. Ele não te impede de nada, Ele te dá o livre-arbítrio. Mas lembre-se que com algumas atitudes você não vai poder entrar pela porta estreita. A porta larga, ela oferece prazeres, ela oferece, sabe, ali momentos ali de uma alegria momentânea, mas a porta estreita, ela oferece uma alegria não só nessa vida, mas uma alegria na vida após essa. Oh Jesus, Jesus, abençoa os meus irmãos, abençoa a tua igreja agora, abençoa, Pai, cada um que nos ouve neste momento. Vem nos limpando, Senhor, vem nos purificando, Senhor, vem nos santificando, Senhor. Perdoa, Jesus, as nossas falhas, perdoa, Jesus, os nossos pecados cometidos, conscientes e inconscientes. Lava-nos, ó Pai, com teu sangue, Senhor, do alto da cabeça à planta dos nossos pés, Jesus. É o que eu te peço, que o Senhor, Pai, venha nos purificar, Pai, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados cometidos, conscientes e inconscientes. Lava-me com teu sangue do alto da minha cabeça a planta dos meus pés. Limpa-me em nome de Jesus. Diga amém e glória a Deus. Preste atenção aqui no pastor. Você que está em casa, que não consegue vir à igreja, você pode pegar um pedacinho de pão. Você pode também pegar um pouquinho do suco. Nós bebemos aqui o suco da uva. O suco que nós bebemos aqui, o vinho que nós falamos que é o suco, ele é o suco não alcoólico, ele não contém álcool. Aí você pega um pouquinho aí na sua casa, você pode participar conosco. Pastor, quem é que pode participar? Todos. A mesa está posta ali para os filhos. Quem são os filhos? Aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, você pode participar da mesa. Mas é você que fala: pastor, eu não quero mais voltar para o pecado. Eu estava lendo aqui, na primeira carta de João, o capítulo 1, o versículo de número 9, eles vão colocar aqui para mim, depois volta para esse versículo, 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, aqui eu tenho aqui a Bíblia já aberta, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo o quê? Injustiça.
Então veja, espera aí, pastor, pedir perdão, não quero mais pecar. Ele vai nos perdoar, mas eu não posso voltar a pecar. Para que a mesa? É para aquele que aceitou Jesus, aquele que não quer mais viver na sujeira, não quer mais viver no pecado. Mas pastor, eu posso participar mesmo sujo? Aí você participa para a sua própria condenação. 1 Coríntios 11, 28, o que diz aqui, ó? Primeira carta aos Coríntios 11, 20, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste. Quem sou eu para falar para você se você pode ou não? É você. É você que pode se examinar agora. Não sou eu. Você sabe o que é certo e o que é errado, o que você pode ou não. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É sagrado que os obreiros estão segurando agora. É sagrado, é o sangue de Jesus e é o corpo de Cristo, que é o pão. Versículo 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então cuidado, pastor, está aqui, hoje eu decidi colocar minha casa em ordem, não quero mais voltar ao erro, então a mesa é para você. Pastor, só falta o batismo. Procure a minha equipe, fale lá com os meninos aqui, os obreiros, um dos obreiros. Ó, pastor, fala pastor que eu quero me batizar, deixa o seu nome, o seu telefone, e você vai ser batizado no próximo batismo em nome de Jesus, amém? Mas aí você pode já participar da Santa Ceia. Quem é maior, a Santa Ceia ou Jesus? Quem é maior, o batismo ou Jesus? Lógico que nós temos que se batizar, e lógico que nós temos que participar da ceia. Quem aceitou Jesus tem que participar da ceia. Pastor, eu ainda não, então espere o seu momento para você participar, mas não espere muito, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Então se acerte quanto é tempo e lembre da sua eternidade, amém? Receba agora das mãos dos nossos obreiros o corpo e o sangue de Cristo. Tem um copinho dentro do outro, você pega os dois copinhos, está lá o pão embaixo, o suco em cima, você retira ali, veja se está ali o seu pão e o seu suquinho. Se não tiver, você chama o obreiro que ele vai até você. Pegando o pão e o corpo de Cristo, você se coloca de pé. Pastor, eu não peguei, não vou pegar, ainda não estou preparado. Passando por você, você se coloque de pé e todos nós vamos adorar Jesus juntos. Já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Só a igreja, vem cear, o mestre chama, vem. Mesmo
mesmo hoje tu te pode saciar. poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Você que pegou agora o pão, levante ele para o alto. Se faltou alguém, só você levantar as mãos. Tem aqui o obreiro Carlos, ele vai até você. Pastor, faltou aqui o pão ou o suco. Só você chamar ele. Você que não pegou, coloque suas mãos no seu coração. Todos vamos adorar Jesus agora. Você já pode começar agora dando glória a Deus. Aleluia. Dizendo santo, maravilhoso, lindo, tremendo. Isso, adore a Ele de todo o seu coração. Vai exaltando a Ele de todo o seu coração. Diga para Ele: eu te adoro, Jesus. Oh, santo Deus, maravilhoso, lindo, tremendo, glorioso. Obrigado, Jesus. A mesa está posta. Oh, Ele te convida, o Mestre chama. Vem cear, igreja. É hora de você agora participar do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 O meu coração canta uma canção para exaltar seu nome. Pai, eu apresento aqui o pão. Já não é mais um pão comum, sim o corpo do nosso Senhor Jesus, que foi moído naquela cruz. Foi neste corpo que Ele levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas doenças, a miséria, o fracasso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse para a igreja: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Vocês estão fazendo isto em memória de mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pode comer, coma do pão. Aleluia. Levante o cálice e vai dando glória. Lobiandara Kadiashobia Deleberio Dorolodo Kori Mandaralanai Keria Batoria Kerra Balabachoria. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo agora. Dê dons de línguas para a tua igreja. Deregue, deregue, derebele bechoria, derebele kerebatori, rabalabacadarabachuria, derele, kedere, derebasuria, dereleleba. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante o cálice. Jesus, usa agora a tua serva, Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Levante para o céu, revida comigo, Senhor Jesus. Graças te dou pela oportunidade de me assentar à mesa contigo. Senhor Jesus, hoje eu recebo no meu corpo todas as bênçãos da nova aliança. Em nome de Jesus, pode tomar.
Exalte a Ele, que se entregou na cruz por amor de você, por amor da sua casa. Hoje você pode contemplar a formosura do Senhor. Hoje você pode ter a certeza que um dia você vai morar com Ele lá no céu. Oh, meu irmão, você vai sentar à mesa com Ele todos os dias da eternidade, porque Ele te amou lá no início. Ele te amou para que hoje você pudesse ter essa certeza. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Declare de todo o seu coração: luz do mundo, vi. Viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Erga suas mãos agora em reverência agora a Deus. Declare de todo o seu coração. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O que você veio fazer aqui? Vim Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. exaltado nas alturas, Glorioso no céu, humilde viestes. humilde viestes à terra que criaste, por amor do pobre se vê. Então diga pra Ele o que você veio fazer aqui. Vim Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. só a igreja eu vim. Vim para adorar. És totalmente. Eu vim. És totalmente amável, totalmente Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado. Pode aplaudir Ele bem forte. Glória a Deus. Amém.
Pode deixar o seu copinho do lado, mais tarde, a gente, depois do culto, os obreiros passam recolhendo, tá bom? Pode sentar. Deixa eu me despedir aqui dos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, aqui pelo YouTube. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos que nos acompanham, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Dá um like aí também, porque você nos ajuda e você ajuda a divulgar a palavra de Deus, né? O YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo bom e ali também vai alcançar mais vidas aí em nome de Jesus, tá bom? E compartilhe aí no grupo, nos grupos aí do seu WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais esse link e ajude mais pessoas aí, vamos evangelizar. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e toda a sua família no nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus mais uma vez, irmãos?